Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 20 do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui mais uma vez com meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial? Olá, Gilvan. Olá a todos e todas. É um prazer novamente estar aqui para a gravação de mais um episódio de Horizontes Digitais. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um marco, um clássico dos filmes da ficção científica. Nós vamos falar hoje sobre o filme Metrópolis. Metrópolis é um filme alemão de 1927, atenção, 1927, do diretor Fritz Lang. É aquele tipo de filme para você assistir com calma, saboreando as cenas, e tem que levar em consideração que é um filme mudo, em preto e branco, mas ele tem uma história super interessante e que inspirou muita coisa que veio depois, dentro do cinema de quase 100 anos, digamos assim. Então vamos dar uma resumida no filme. A história se passa num futuro distante, em uma cidade chamada Metrópolis, onde os ricos empresários comandam tudo a partir de prédios enormes no mundo da superfície. E as pessoas são governadas por um cara chamado Fredesen. Enquanto isso, os trabalhadores braçais vivem nos andares subterrâneos da cidade, manipulando as máquinas que fazem o sistema da superfície funcionar. Bem, esse padrão se modifica quando o Freder, que é filho do Fredesen, o dono da cidade, ele se apaixona por uma jovem chamada Maria, que defende junto aos trabalhadores a ideia de que vai aparecer alguém no futuro, um mediador, que é o termo utilizado no filme, e esse mediador vai trazer uma aliança entre os trabalhadores e os governantes. O Fredesen, ao descobrir essas ideias, ele pede a um cientista que crie uma falsa Maria a partir de uma mulher robô, com a mesma aparência da jovem, mas que seja capaz de enganar e criar a discórdia entre os trabalhadores. E a partir daí muita coisa vai acontecendo na história. Esse filme ele teve muitos problemas de conservação das películas ao longo das décadas, né? Afinal, a gente está falando de quase 100 anos. E algumas cenas se perderam. Então, por conta disso, a melhor versão que a gente tem atualmente é uma edição restaurada de 2010, que você vai encontrar no YouTube com mais ou menos 2 horas e meia de duração. É essa versão que a gente recomenda e que está liberada num canal do YouTube chamado Cine Antiqua. Bem, Alberto, vamos lá. Esse filme, ele tem uma frase de epígrafe, ela aparece bem no comecinho, e depois essa frase reaparece no final. A frase diz assim: "O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração". Essa frase, ela serve bem para a gente ter um panorama do contexto desse filme na época, não? É importante a gente sempre circunscrever a obra no seu momento histórico, né? E você, né, bem disse aí que ela data de 1927, para que a gente possa entender, né, ou seja, a cabeça das pessoas daquele tempo, quais eram os valores, quais eram os dilemas, quais eram as questões, os tensionamentos, sobretudo quando a gente pega um filme que se passa, né, que a produção é europeia, né, não se passa na Europa, a produção é europeia, porque a Europa naquele momento está vivendo por um lado, né, ou seja, um forte tensionamento do regime, né, capitalista por conta da ascensão da classe trabalhadora, que começa, né, a se organizar fortemente desde o final do século XIX, com a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, com toda uma esteira de pensadores, né, que formularam, né, toda uma teoria que percebia a exploração capitalista sobre o trabalho, que percebia as contradições que o capitalismo enseja,
que percebia o reflexo dessas contradições na urbanização crescente, né? As grandes cidades europeias começam a se consolidar ali nesse momento, e, por outro lado, né, a gente tem a ascensão do nazifascismo, né? Provocando, né, ou seja, uma tensão a mais nesse ambiente que estava se consolidando naquele momento. Portanto, a interpretação, né, uma interpretação possível para essa frase, né, ou seja, a própria estratégia do sistema de contingenciar os conflitos, de contingenciar as contradições, de modo a que elas não caminhassem para uma ruptura, né, e para uma superação do regime, né, desfavorecendo, assim, os interesses das classes dominantes que operavam, né, naquele território, na Europa, portanto, ali, primeiras décadas do século XX. Então, esse mediador pode ser interpretado como já um regime de contingenciamento que vai se cristalizar no Estado, nas décadas posteriores, por meio de todo um conjunto de leis, todo um conjunto de regramento, podemos dizer que de uma modernização do próprio capitalismo, que sai dos primeiros anos, né, tendo uma aparência de desregulação, de jornada de trabalho de 16 horas por dia, né, de condições de miserabilidade para a classe trabalhadora. Isso está em outros filmes, como Germinal, por exemplo, né, que a gente sugere para quem tiver interesse, né, com aquele grande ator francês, Gerard Depardieu. Então, a Europa sai desse primeiro momento do capitalismo desregulado para o momento em que vai começar-se a criar todo né, um conjunto, um arcabouço, se quisermos usar essa palavra em voga atualmente, para a sua própria reprodução. Esse mediador, portanto, pode ser interpretado como esse conjunto que vai aparecer, né, como o Taylorismo, né, que vai dar uma base científica para o aumento de produção e para toda uma inclusão de um conjunto de pessoas na esfera do consumo, assim como o seu, né, não sei se pode de primo, de parente próximo ou associado, o Fordismo, né, que também vai se realizar como um conjunto de procedimentos que amplia a produção, melhora o rendimento de determinados setores das classes sociais. Então, eu apontaria com uma pista para a gente perseguir essa frase e refletir sobre ela como uma aposta de que o capitalismo é possível de ser contingenciado, né, Gilvan? Sim, e você até lembrou bem de dois modelos, né, de produção utilizados nas fábricas, que realmente são típicos dessa época, de quando o filme foi rodado, né, bem início do século XX, né, o Taylorismo e o Fordismo, né, e aí, para quem não está acostumado, né, com essa terminologia, o Taylorismo ele foi um modelo de administração e até hoje ele é muito estudado na área da própria administração, na engenharia de produção, um pouco também na área da informática, já que ele também discute algumas questões relacionadas à tecnologia, né? E por que o nome Taylorismo? Porque ele foi baseado nas ideias de Taylor, né? Que é considerado por muitos o pai do que se chama de uma administração científica, né? A intenção do Taylor era tentar cientificizar, ou seja, matematizar os processos de trabalho. Mas com isso, né, e aí no esteio do Taylorismo, a gente teve depois o Fordismo, com Henry Ford, né, muito conhecido por conta da sua fábrica de automóveis, que está por aí até hoje. Esses dois modelos eles trouxeram um processo de especialização extrema dos trabalhadores, né, uma separação muito forte entre aquele que pensa e aquele que executa, ou seja, o trabalhador intelectual e o trabalhador braçal. E a gente, dentro do filme Metrópolis, percebe isso acontecendo, né? O filme, ele traz como caricatura as pessoas governando uma cidade na superfície, onde tudo é maravilhoso, né? A vida é bela, e nos subterrâneos a gente tem os trabalhadores braçais executando uma série de atividades manuais que são necessárias para fazer máquinas funcionarem e, com isso, a cidade caminhar, digamos assim. Eu me lembrei agora aqui também já que a gente está falando de um clássico, né, do cinema, para vocês terem uma ideia, Charlie Chaplin, né, que é muito conhecido também por conta da quantidade imensa de filmes que fez, tanto como ator, como diretor, produtor, o Chaplin, alguns anos depois do filme Metrópolis, ele também lançou um outro filme, que também é muito conhecido, né, recomendamos, chamado Tempos Modernos. E quem assiste o filme Tempos Modernos percebe também várias influências que Chaplin provavelmente, né, utilizou
já tendo se baseado em algumas cenas, em algumas passagens do filme Metrópolis. Alberto, uma outra questão é a seguinte: quando a gente vê o filme, né, Metrópolis, depois de tanto tempo, dá para perceber como é que ele influenciou o cinema, né? A gente citou agora o exemplo de Tempos Modernos, mas na verdade ele trouxe um legado enorme, até mesmo para a cultura pop. Ou seja, ele não só influenciou outros filmes, né, na arte do cinema, mas também andou até trazendo alguns estereótipos de personagens, de cenas, do jeito de filmar determinadas situações e que a gente vê reproduzidas em outros filmes também. Então, por exemplo, vou usar um caso aqui muito simples, né, o Metrópolis, ele tem a figura de um cientista que cria, né, um robô, na verdade um robô feminino, a imagem e semelhança da moça, que é amiga dos trabalhadores, só que aí o robô ele é programado, digamos assim, para incitar o ódio entre os trabalhadores. E aí, como ele usa as mesmas feições da moça, os trabalhadores são enganados, né, por essa mulher robô. E aí esse cientista que aparece no filme, ele tem todo aquele jeitão do cientista louco que a gente viu em muitos filmes durante o século XX. E até hoje, mesmo em filmes de 2023, por exemplo, a gente tem essa figura, assim, bem marcante no nosso imagético, do cientista louco, aquela pessoa com cabelo desgrenhado, que fica trabalhando no laboratório, que faz algumas construções malucas. Então, Alberto, o que que você acha? A gente tem muita coisa nesse filme que foi gerando esse tipo de estereótipo, não foi não? Pois é, Gilvan, e você lembrou muito bem do filme Charlie Chaplin, né, que é uma referência imediata, né, tanto em relação à fotografia do filme, né, a narrativa. Tem uma questão interessante, né, um paralelo para fazer entre os dois filmes, é que no Metrópolis, né, a gente percebe ali uma relação de aproximação entre duas pessoas de classes sociais distintas, né, ou seja, o filho do burguês, né, do empresário, e a mulher que ela é da classe trabalhadora, né? O que tem um paralelo, né, de certa forma, com o filme de Charlie Chaplin, só que com atores que são da mesma classe social. Você vê lá que até, inclusive, aquela mulher com quem o Chaplin, né, aquela operária com quem o Chaplin caminha de mãos dadas na última cena do filme, né, ela é, assim como ele, né, alguém oriundo da classe trabalhadora, do proletariado daquela época, né? E sobre os personagens que a gente vê, né, perpetuados na história do cinema ao longo do século XX, eu destacaria dois principalmente, né? O próprio braço direito, né, lá do empresário, que se percebe que em muitos casos, né, em muitos filmes, muitas produções cinematográficas, né, há sempre um agente, né, do poder que atua, né, nas missões mais difíceis, né, ou seja, trocando por uma gíria, ele faz o dublê no sentido de atuar em cenas perigosas, então ele é que se expõe, ele é que vai dar o recado, ele que vai fiscalizar o cumprimento das normas, né, ele que muitas vezes entra no ambiente ali para dialogar, para transmitir uma informação mais dura, né, e a própria personagem cópia, né, daquela liderança dos trabalhadores, tem uma função, né, ou seja, de levar uma informação falseada para a base, né, para a classe trabalhadora. A gente pode interpretar, né, eu interpretaria, pelo menos aqui, para né, ficar para pensar, como duas possibilidades. Esse agente, né, fabricado, esse agente que vai levar uma informação falsa, esse agente que vai estar lá para semear uma dissuasão, né, na organização dos trabalhadores. Ele pode ser uma propaganda, ele pode ser uma ideologia, né, ele pode ser um comunicado, ele pode ser um assédio, ou ele pode se personificar em um agente infiltrado, né, ou seja, um elemento que vai ser colocado ali, né, no seio de um determinado coletivo para, de um lado, coletar informações, né, do que está sendo, né, refletido, do que está sendo conversado, das estratégias de organização do coletivo, quanto pode ser ter uma correia de transmissão ele próprio de determinado conjunto de informações, né, que interessam ao seu contratante, né? Então, a gente percebe isso em vários filmes no cinema, sobretudo aqueles que se dedicam, né, ou seja, se debruçam sobre questões do trabalho, questões do desenvolvimento, questões do conflito, né, entre classes. A gente percebe
que esses personagens eles acabam aparecendo generosamente nas produções. Sim, eu vou até trazer uma curiosidade, né, para quem depois for assistir o filme. A mulher robô que aparece no filme Metrópolis, só de assistir, você com certeza vai criar uma associação na sua cabeça entre aquela estética de robô e o robô C-3PO do filme Star Wars, né? Na verdade, não só um filme, toda a saga criada do Star Wars, cujo primeiro filme, se eu não estou enganado, é de 1976, 1977. E aí sabe-se que, na verdade, George Lucas, né, quando criou a ideia do robô C-3PO, aquele robô humanoide, né, com pintura dourada, ele é muito inspirado nesse robô feminino do filme Metrópolis, e você vê a diferença de tempo que existe entre um filme e outro, né, mais ou menos 50 anos. Então esse é um exemplo bom de se imaginar o quanto houve de influência, até mesmo nessa questão da estética da robótica, digamos assim. Porque pense bem, né, falar sobre robótica em 1927 era uma grande novidade, né, o mundo não estava acostumado com isso ainda. Em 1927 a gente, por exemplo, não tinha ainda computadores eletrônicos, ou seja, a sociedade em geral não sabia o que que era nem um computador. O computador nessa época era uma profissão, eram pessoas que faziam cálculos, digamos assim. Então é por essas e outras que o filme, aos poucos, vai se tornando um clássico, por conta de todas essas influências que ele foi trazendo, para as décadas seguintes, né, em tomadas de câmera, por exemplo, né, o Metrópolis ele se preocupa muito em mostrar uma cidade grandiosa, com prédios imensos, com dezenas e dezenas de andares, carros voando para lá e para cá. E aí um outro exemplo que vem sempre na nossa cabeça e que o ouvinte pode depois, conhecer com calma, é também o filme Blade Runner, do início dos anos 80, do diretor Ridley Scott, que também tem várias cenas mostrando um futuro, no caso, um futuro no século XXI, e dá para perceber a semelhança, assim, nas tomadas de cena entre um filme tão antigo, como é o caso do Metrópolis, e o Blade Runner de uma época mais recente. Mas vários outros, na verdade, foram pegando esse tipo de foram bebendo da fonte, digamos assim, do Metrópolis. E uma coisa que acho que vale a pena também citar é que, esse tipo de filme, né, como ele projeta um futuro bem longe de 1927, talvez até um futuro pelo qual a gente já tenha passado, digamos assim, esse futuro ele mostra muitas vezes uma ideia de distopia, que é tão comum hoje em dia no cinema, né. O mundo no futuro visto de uma forma distópica, né. O que que é um futuro distópico? É aquele futuro onde alguma coisa deu errado para a humanidade. Muitas vezes por conta do mau uso de uma tecnologia, ou pelo mau gerenciamento, digamos assim, do planeta. Esse é o tipo de cinema que Hollywood adora, trabalhar, quanto a isso. Um bom exemplo, bem recente, é o filme chamado Elysium, né, a gente até pode, de repente, abordar um pouco esse filme num podcast aqui do Horizontes Digitais, né. O filme Elysium, ele trata de um futuro onde existe uma estação espacial e existe o planeta Terra. Na estação espacial só pode morar lá quem é muito rico, muito abastado. E quem não tem essa possibilidade, esse nível de riqueza, precisa ficar no planeta Terra, que está muito mal das pernas, digamos assim, nesse futuro. Então é um exemplo de futuro distópico também. Alberto, já caminhando aqui para o final da nossa gravação, existe uma frase bem famosa dita pelo cientista Stephen Hawking, né, já falecido, físico. Ele disse uma vez o seguinte, que a gente deve temer o capitalismo, não as máquinas. Então, assim, como é que você vê isso em relação ao uso que a gente tem atualmente de tecnologia? Por exemplo, a gente agora está numa época onde a inteligência artificial é um tema recorrente, né? Já até fizemos um podcast para discutir esse assunto com um convidado de fora. E aí? Então, Gilvan, essa frase ela aponta para a inexorabilidade da presença da tecnologia nas nossas vidas. Ou seja, algo inexorável é algo inevitável, né? A gente teve na humanidade algumas iniciativas de grupos organizados, né, e tem até hoje, que desenvolveram, né, ações e elaboraram teorias numa tentativa de barrar, né, a presença da tecnologia e a presença da técnica na organização do trabalho
e, no momento posterior, na organização da própria vida humana, né? Já que a tecnologia ela faz parte do conjunto de relações sociais, não somente na produção de coisas, né? Nós mesmo aqui estamos desenvolvendo uma tarefa já há algum tempo, né? Um trabalho de reflexão, né? Que só é possível por conta da tecnologia. Na época em que as máquinas começaram realmente, né, a entrar de forma mais acentuada na vida humana, na produção industrial, né, começaram a ser criadas máquinas, naquele conjunto de décadas, né, em que uma série de avanços foram sendo criados, como no campo da energia, no campo das máquinas, houve um grupo na Inglaterra que se autodenominou, né, luditas, e que pautavam sua atuação destruindo máquinas, tanto que ficaram vulgarmente conhecidos como os quebradores de máquinas, né? Então, grupo de pessoas descontentes com o avanço da técnica, né? Talvez porque perdessem, né, ou seja, os seus trabalhos, talvez porque não estivessem contentes com a nova forma de produzir coisas, pautaram suas atuações, né, por agir organizadamente, né, em setores que estavam já desenvolvendo produção com base em máquinas, para destruí-las, colocar fogo, etc. Né? Criaram, inclusive, um personagem fictício, né, porque nunca foi encontrado, chamado General Ned Ludd, que seria o comandante, né, dos luditas, mas foi um grupo realmente que foi engolido pela história, não é? E hoje em dia fica aqui na nossa lembrança como parte da história da organização do trabalho, né? Houve depois também, ou na mesma época, na França, os enragés, né? Não sei se a pronúncia em francês é exatamente essa, mas a tradução são os enraivecidos, também um conjunto de trabalhadores que se organizavam, né? Ou seja, para tomar iniciativas contra, né, o avanço tecnológico na produção, por conseguinte, na vida humana. Um terceiro e último grupo que eu aponto aqui são os anarcoprimitivistas, né, que tem uma das principais figuras teóricas, né, o John Zerzan, esse mais contemporâneo, do século XX, e que é uma matriz teórica que defende a desindustrialização da humanidade, né, atacando a questão da poluição pela queima de combustíveis fósseis e toda uma sorte, né, de elementos, e quem se interessar mais pela perspectiva pode procurar todos eles ligados aos malefícios e aos danos que, do ponto de vista desses atores, né, dessas pessoas, a tecnologia provoca na vida humana. Agora, eu acho que, de fato, a gente pode apontar uma série de questões que a tecnologia traz, né, de dissabores, de problemas, de aumento da intensidade do trabalho em muitos setores, de aumento da desigualdade. Agora, isso está muito mais na utilização e na instrumentalização da tecnologia, a gente sempre fala aqui, isso está presente em vários episódios nossos, do que com a própria tecnologia em si, já que a tecnologia, como tudo à nossa volta, é a produção humana, né? É algo inerte, né? Talvez agora a inteligência artificial, né? Daí um debate mais técnico possa, né, fazer com que essa palavra inerte não se aplique tanto mais, mas na grande maioria a tecnologia é algo inerte que depende de manipulação não sendo pejorativo, né, que depende de ser manobrada, de ser manejada. Então, se há problemas, eles estão muito mais na maneira como é apropriado e na forma como é utilizado do que na coisa em si, né? Por outro lado, há benefícios inegáveis da tecnologia, seja na medicina, seja na telecomunicação, seja na segurança, seja no transporte, né? Seja todo um conjunto, né, de fatores que produzem, né, bem-estar para o nosso cotidiano. Então, o que o Stephen Hawking está trazendo é justamente isso. Ou seja, a gente tem que se preocupar, e agora, novamente, né, a inteligência artificial me parece, né, uma nova janela que se abre que merece muita atenção, né, que os horizontes são ainda desconhecidos em grande medida, enquanto potencialidade, enquanto poder. Acho que o Stephen Hawking quer chamar atenção para isso. Olha, não devemos ser inocentes, não devemos passar alheios, não devemos ser ingênuos, né? Ou seja, ao imaginar que a tecnologia necessariamente produzirá benefícios, né? E também não devemos ser ingênuos em alimentar a expectativa de que a tecnologia vai ser extinta. Ou seja, ela chegou, está presente, tem muitas contribuições a oferecer agora. Sobre que base de valores? Sobre que bases éticas?
apontando para que tipo de horizonte, a serviço de que modelo de organização societária. Eu acho que é por aí. Muito bem. A gente está fechando o episódio. Eu vou aproveitar então a fala do Alberto e deixar como dica para os nossos ouvintes conhecer também o livro Metrópolis, que na verdade é o livro construído quase que em paralelo à montagem do filme, né? O livro Metrópolis, ele é de Thea von Harbour, que era esposa do diretor Fritz Lang na época em que o filme foi construído, né? Esse é um livro que está na minha lista aqui de desejos para conhecer, no futuro, mas o que eu já andei pesquisando é que o livro ele é realmente muito parecido com o filme, embora não seja exatamente igual. Alberto, alguma fala final, alguma despedida? Fique à vontade. Bom, só ratificar, né, a importância desse filme para a cinematografia, né, tanto enquanto obra artística, né, mas também pelas questões sociais e políticas e econômicas que ele traz, né. Há muitas coisas interessantes no filme, há muitos detalhes interessantes, né. Ele se conecta, né, diretamente com questões de fundo do século XX, né, muitas delas presentes até hoje, se não presentes da mesma forma, né, mas presentes ali enquanto perspectiva. Então, tenho certeza que é um filme que merece aí que todos assistam, né, que merece uma audição atenta, assim como também merece, né, uma audição este episódio de Horizontes Digitais. Muito obrigado e até uma próxima. Joia. Bom, pessoal, por hoje a conversa termina aqui. A gente se vê em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço.